Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo mês do nosso treinamento, da nossa mentoria 50 em 3, né? O nosso segundo mês de estudos. Estou muito satisfeito com a evolução do pessoal, estou muito satisfeito com a evolução de vocês, com a evolução das mulheres. Conforme eu já falei na aula anterior, as mulheres estão dando show no aprendizado, na apresentação das músicas, né? No desenvolvimento. Vocês estão de parabéns por pela entrega que vocês estão fazendo nesse treinamento, tá? Quero reiterar mais uma vez, estamos começando o segundo mês. Se você deixou alguma aula para trás, não tem problema, vamos pegar firme daqui para frente. Se você conseguir encontrar um tempinho, volte e reveja. Não é muito fácil voltar, eu sei, porque é um treinamento muito dinâmico, né? Um treinamento muito intenso, então não é tão simples assim ficar revendo as aulas. Mas se você conseguir um tempinho, você volta. Pensa na possibilidade de você aumentar um pouquinho a quantidade de tempo de estudo que você está fazendo. De repente, se você está fazendo meia hora, tenta aumentar para 40 minutos, para 50. Se você está fazendo uma hora, tenta aumentar para 1h20. Pensa nessa possibilidade, porque a situação pede isso, tá, gente? Quanto mais intenso o estudo vai ficando, é mais importante você agregar mais tempo de estudo. E você vai percebendo qual é o seu ritmo, qual é a quantidade de tempo que você precisa para realizar os seus treinamentos de maneira efetiva, tá bom, pessoal? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, nossa, é muito difícil, é muita matéria. Pessoal, imersão é realmente assim, tá? Imersão é um estudo intenso, é um período que você está tirando para você buscar uma transformação. Porque normalmente, quando a gente entra num treino sequencial, sem ser uma imersão, a gente vai com o corpo mais mole, vai mais devagar, leva num ritmo mais tranquilo. A imersão não, é um período que você separa para você se entregar com muita disposição, muito tempo para você sofrer uma transformação em pequeno tempo, né, num período curto de tempo. Então é muito importante você entender o conceito de imersão, que é isso que nós estamos fazendo aqui nesses 3 meses. Eu sei que não é fácil, eu sei que todo mundo tem suas obrigações, eu sei que todo mundo tem seus afazeres, a vida não é só tocar viola. Eu sempre digo isso para meus alunos, seria maravilhoso se a vida fosse só tocar viola, era bom demais, né? Mas a gente tem um monte de outras obrigações para fazer, as meninas, tem muita gente que é dona de casa, tem que cuidar da família, cuidar de filhos, os homens, muitos trabalham fora, eu sei que realmente não é fácil, mas eu sei também de uma coisa, se você não arrumar um tempo para você fazer as coisas que você gosta, as coisas que são importantes para você, você nunca vai fazer, porque tempo, gente, é uma coisa que nunca sobra e cada vez fica mais escasso, tá? E uma das formas de você conseguir essa organização é realmente colocar os horários organizados e disciplinados para você fazer, tá? É não fazer a coisa com urgência, fazer a coisa no susto. Não, quando você tem um horário determinado, pré-definido, e você sabe que você tem que fazer aquilo todo dia, aquilo se torna uma coisa natural na sua vida. Não fica sendo uma coisa estressante, uma coisa urgente, naquela agonia para você fazer. Eu tenho certeza que quem está fazendo isso já percebeu essa didática que a gente usa, tá? De organização do tempo. E é uma coisa que você pode carregar para o resto da sua vida aí, tá? Então procure sempre definir um horário, procure estabelecer um horário fixo, é melhor. Quanto mais cedo você fizer, melhor. Se não der para fazer cedo, faça à noite mesmo, não tem problema. E procure cumprir aquele horário. Imagina que é um compromisso inadiável, assim como você tem um compromisso para o seu trabalho, de levar seu filho na escola, de limpar a sua casa, faça desse horário de estudar viola um desses compromissos inadiáveis, sem nem a possibilidade de você pensar em não cumprir, que você realmente vai ter essa transformação, tá? Então, para começar esse nosso mês, eu queria trazer essa mensagem para você, para a gente começar com mais energia ainda. A gente vai entrar em matérias agora mais profundas, né? Então a gente tem que estar com mais vontade. E você já deve ter percebido tanto que você já está fluente nesses acordes e nesses ritmos que a gente estudou até aqui agora, porque a gente fez uma repetição muito intensa exatamente para ter esse resultado agora, tá? E a gente vai começar a falar nessa aula, começar a falar um pouco mais sobre escalas. Então, gente, é o seguinte, conforme eu falei para vocês, vamos começar a estudar sobre as escalas. Primeira coisa que a gente tem que aprender, entender é o seguinte, a base de praticamente tudo que você gosta na viola, tudo na música está vinculada à escala. Os ponteios, sequência de acordes, para você cifrar de ouvido, contracanto, criar os contracantos, tudo a escala é a base disso. Por isso,
Eu, particularmente, desde a primeira aula que os alunos começam a estudar comigo, eu já começo a ensinar escalas para eles. A pessoa começa com dificuldade, o dedo meio duro, vai ali patinando, mas é muito melhor a gente começar desde o início, quebrar essa barreira que existe entre escalas e o estudante desde a primeira aula, do que deixar isso indo, de repente passa aí um ano e você não aprendeu a tocar nenhuma escala, não aprendeu a tocar nenhum ponteio. E na viola principalmente, pessoal, a parte mais bonita da viola são os ponteios, né? Todo mundo que começa a tocar viola, a primeira coisa que atrai eles são os ponteados. E por isso as pessoas gostam tanto de viola. E a escala é a base principal dos ponteados. Por isso a gente começa a estudar, eu gosto de começar a estudar desde a primeira aula. E aí, entrando para a nossa matéria agora, inclusive vou colocar para você aqui o textinho, vou falar para você a definição básica e principal de escala. Escala é uma sucessão de notas e, para estar completa, deve começar e terminar na mesma nota. Então, escala é uma sucessão de notas e, para estar completo, deve começar e terminar na mesma nota. O que isso quer dizer, pessoal? É o seguinte, a gente aprende desde a infância, lá na escola primária, nas musiquinhas que a gente aprende, a noção da progressão das notas musicais. Quais são as notas musicais na sua ordem? A gente aprende que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. A gente já aprende isso desde a primeira aula. Só que essa noção que a gente já sabe já é quase uma escala. Então, se eu pego esse ciclo das notas musicais, sigo ele e termino na mesma nota que eu comecei, eu tenho uma escala. Então, se eu pego Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até o Dó novamente, eu teria a escala de Dó, né? A diferença é que muita gente acha que se eu começar em Ré, por exemplo, e fizer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, vou terminar no Dó. Se eu terminar no Dó, eu não tenho uma escala, eu teria que chegar no Ré novamente para eu ter a escala de Ré. Então seria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Escala de Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então essa é a noção mais básica e mais primitiva da escala. É você entender que a escala é essa sucessão de notas musicais que pode começar em qualquer nota, mas tem que terminar na mesma nota que começou, tá? Então, a princípio, a primeira noção que eu quero que você entenda sobre escalas é essa noção fundamental. Inclusive, sobre essa matéria, pessoal, na nossa apostila de teoria musical que você baixou lá no módulo 1, né, aqui do treinamento, tem uma explicação sobre isso e tem um exercício para você fazer também, que eu quero que você faça para você assimilar, tá? E para a gente aproveitar, ganhar tempo, eu vou passar para você também a segunda aula sobre escalas que tem lá, que é a noção de sentido direto e contrário, tá? Quando eu pego aqui, eu faço, por exemplo, uma escala de Mi, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Isso aqui é a base de muitos arranjos que a gente cria, é essa escala que eu fiz aqui. Porém, pessoal, a gente não usa a escala somente no sentido ascendente, tá? A gente pode usar também no sentido descendente, ou seja, no sentido contrário. E essa é a noção de sentido direto e contrário da escala. Então, se eu pego, por exemplo, a escala de Dó, a de Mi, né, que eu toquei aqui, vem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. O sentido contrário seria Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. A escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, sentido contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, o sentido direto é o sentido ascendente e o sentido contrário é o sentido descendente. É você voltar à escala que você fez. E isso, pessoal, é muito importante você entender, compreender e memorizar esse sentido direto e contrário das escalas. Porque vai ter muita matéria que a gente vai estudar que você precisa estar com o sentido contrário da escala assim, na ponta da língua, porque senão você fica tendo que contar nos dedos e isso atrapalha muito o seu estudo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de tom relativo, né? Deixa eu fugir da minha cabeça. Tom relativo. O tom relativo, a gente encontra ele tanto no sexto grau ascendente ou no terceiro grau descendente. Então, eu pego, por exemplo, o Mi, o tom relativo de Mi é Dó sustenido menor, tá? Aí, se eu quiser, vamos supor que eu não soubesse, se eu quisesse encontrar, era só contar 6, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou 3 descendente, Mi, Ré, Dó.
é muito mais rápido a gente contar no tom descendente porque está mais perto, concorda comigo? Porém, você tem que estar com isso na ponta da língua, o sentido direto e contrário da escala, porque toda vez que a gente precisar disso, se você não souber, você tem que ficar fazendo continha e isso atrapalha, demora mais um pouco o seu aprendizado, tá? E também, essa explicação que a gente teve aqui agora, sentido descendente das escalas, tem um exercício, uma explicação mais ampla, escrita lá para você estudar, e tem um exercício para você fazer, tá na nossa apostila de teoria musical, tá? Tá no módulo 1 aqui do treinamento, você deve baixar e responder esse exercício. Professor, eu tenho que mandar esses exercícios para você? Não, não tem que mandar, tá? As explicações que eu passei aqui, a matéria escrita lá é suficiente para você compreender e fazer, então não tem necessidade de você mandar esses exercícios para eu corrigir. O que eu vou corrigir de você é a parte musical, a parte prática da viola. Isso sim você tem sempre que mandar para eu poder tá te avaliando, tá te ajudando aí na sua evolução. Beleza, gente? Pessoal, então é isso aí. Fizemos a nossa primeira aula teórica sobre escalas. Estuda o material de apoio lá, leia, faça exercício. É muito importante. Já faz agora, já pega firme. E aproveita que nessa aula nessa semana, aliás, a gente vai ter algumas matérias teóricas. Aproveita para você se dedicar mais à parte prática. Aproveita para você rever as aulas que a gente já estudou até aqui, que a gente já fez. Eu fiz essa semana mais tranquila, propositalmente, exatamente para você revisar as matérias que você já estudou, para você revisar as músicas que você já tocou, os ponteiros, para você ter tempo de rever esse material aí. Por isso, essa semana a gente vai fazer mais tranquilo, mais uma aula teórica que toma menos tempo para você se dedicar e para você descansar um pouquinho aí das músicas que a gente já vem tocando aí com tanta intensidade. Beleza, gente? Então, muito obrigado, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.